Vamos falar sobre o risco do aborto, tanto o natural como principalmente aquele que é provocado. Quem vai passar para a gente os detalhes sobre esse assunto é o Dr. Romero Amorim. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente os riscos, né, de uma mulher que acaba provocando um aborto. Ela corre risco também, né, de perder a vida. Sim, hoje os maiores riscos de um abortamento, de certa forma, provocado, é essa paciente realmente de perder a vida, né? Hoje, uma gravidez não planejada, a paciente acaba evoluindo por diversos fatores para a prática do aborto, e esse aborto levando essa paciente a um sangramento, a uma hemorragia, e de certa forma pode ser o fator de risco para essa paciente de vir realmente ao óbito. O senhor tem alguns dados aqui da capital? Sim, hoje a gente costuma dizer que o ano de 2022 foi um ano muito frequente para abortamento, né? Nós tivemos no nosso serviço aproximadamente em torno de 1.300 pacientes que evoluíram com abortamento, que deram entrada com abortamento e tiveram necessidade de intervenção cirúrgica, de procedimento cirúrgico. E aqui no nosso estado, para a gente ter ideia, só o mês de janeiro já foi um número alto, né? Nós estamos hoje aproximadamente com quase 400 pacientes que deram entrada para vítima realmente de abortamento, ou seja, pacientes que provocaram o aborto, e isso é muito, para a gente é muito preocupante, né? Porque na maioria das vezes são pacientes jovens, são gravidez de certa forma não planejada e acabam evoluindo com procedimentos, com estratégias, com medicação às vezes, que aumentam ainda mais o risco de óbito para essa paciente. E a gente tem a incidência muito grande, principalmente na região norte, né? Devido a alguns fatores, né? Principalmente a gente tem a buchinha do norte, que é uma substância muito usada, que a paciente acaba evoluindo para insuficiência renal, alterações de algumas estruturas dos órgãos, necrose uterina, que às vezes acaba evoluindo para uma esterectomia, e, de certa forma, de urgência, e se não realizado o procedimento, a paciente pode chegar até a óbito. Doutor, quando que esse aborto ele é permitido? Hoje no Brasil, a gente chama de aborto permitido, ou aborto terapêutico, ou aborto legal, em três situações, né? Aquela paciente que teve vítima de relação sexual, que originou a essa gravidez, pacientes que têm um risco eminente de morte, ou seja, a gravidez eleva o risco de morte da mãe, então acaba sendo permitido, ou gravidez num caso de anencefalia, ou feto mal formado, que é um feto inviável, que ele já pode automaticamente, dentro do útero, vir a óbito ou acaba morrendo em minutos ou horas após o nascimento. Agora, sobre o aborto natural, quando que ele oferece risco? Hoje, na verdade, o aborto natural depende muito do fator de risco da paciente, né? Existem algumas patologias que pioram e que aumentam a chance de abortamento. E, é claro, mesmo o abortamento natural pode evoluir com risco de óbito, pode evoluir com a necessidade de alguma procedimento cirúrgico, retirada do útero e até sendo inviável. Ou seja, o ideal é que a paciente que deseja engravidar, ela tenha um planejamento, ela faça uma consulta com o seu ginecologista para realmente procurar o momento mais correto para ela engravidar, identificar algumas patologias que ela tenha para que essa gravidez não se torne um fator de risco para ela e para a vida do bebê. Obrigada, doutor Romero, aí pelos esclarecimentos. É com você no estúdio.